a gente vai precisar estabelecer aqui segundos sinais de ativação, né? Ou seja, essa ativação ela tem que progredir, ela tem que evoluir. Então, eu preciso de moléculas que consigam promover a interação entre o linfócito B e o linfócito T helper. Que moléculas a gente tem aqui? O linfócito B, nesse momento, ele pode se comportar como uma célula apresentadora de antígeno e expressar o antígeno capturado através do BCR. Então, aqui eu tenho a captura do antígeno, eu consigo trazer esse antígeno para dentro, através de fagocitose, processar esse antígeno e apresentar esse antígeno aqui, cadê o meu cursor? Né, aqui através de um MHC de classe 2. Né? Então vejam que o linfócito B, pontualmente nesse processo, se comporta como uma célula apresentadora de antígeno, apresentando através do MHC de classe 2 para o linfócito TCD4 um antígeno capturado via BCR com um epítopo selecionado e agora compartilhado. A especificidade antigênica do linfócito B e do linfócito T tem que coincidir para que o processo de ativação aconteça. Como a gente está falando de um linfócito B naive, nós não poderíamos deixar de ter aqui correceptores, né, para fortalecer esse sinal. Que nesse caso a gente vai fazer esse fortalecimento da sinapse através do CD40 e o seu ligante, né, o ligante do CD40. MHC classe 2 mais TCR com CD4 nesse reconhecimento de um epítopo somado com CD40 e o seu ligante, constitui uma sinapse imunológica entre linfócito B e T helper, e isso também constitui o segundo sinal nessa ativação, um sinal de progressão. Bom, para concluir a ativação do linfócito B, só falta o T helper agora emitir as citocinas do perfil TH2, de maneira que essas citocinas possam concretizar a ativação do linfócito B. Então, na ativação de linfócitos B, dependente do timo, nós estabelecemos uma sinapse entre linfócito B e CD4. O linfócito B se comporta como uma célula apresentadora de antígeno. Os correceptores, nesse caso, são o CD40 e o seu ligante. E a ativação do linfócito B se conclui, se consolida quando ele recebe do linfócito T helper um estímulo de citocinas, ok? Então aqui nós temos uma figura mostrando exatamente isso, né? A gente tem aqui a membrana de um linfócito CD4 aqui, né? Ligando no MHC classe 2. Aqui nós temos uma interação que acontece entre linfócitos T helper e outras células apresentadoras de antígeno para que esse linfócito seja previamente ativado. E uma vez que ele é ativado, então agora ele consegue vir e estabelecer uma conexão bem peculiar com o linfócito B para agora poder ativar o linfócito B. A outra forma de ativação do linfócito B é a forma independente do timo, ou seja, ele pode sofrer uma ativação mesmo na ausência de citocinas derivadas do linfócito T helper. Como que isso acontece então? Bom, isso pode acontecer pelo fato de que o linfócito B expressa na sua membrana outras habilidades de se ligar aos antígenos. Então, por exemplo, né, aqui no tipo 1, né, que tipo de ligação que está acontecendo aqui? A gente tem o BCR aqui e a gente tem aqui um receptor Toll-like, que é um receptor que pertence aos mecanismos da imunidade inata. Né? Então, ele é um receptor de PAMPs, né, ou de DAMPs, moléculas que não obedecem ao padrão molecular humano e sim ao padrão molecular de patógenos. Então, nesse caso, a gente vê que o BCR ele é capaz, através da expressão dessas moléculas,
de se ligar em antígenos, mesmo que aqueles antígenos não apresentem a sua especificidade antigênica, né? Uma outra forma também, como a gente vê aqui no tipo 2, é através do CD21, que é um receptor para o sistema complemento. O linfócito B consegue aqui aderir, cadê meu cursor de novo, né? Aderir a alguns antígenos também. Um detalhe bem interessante é que tanto nessas duas formas de ativação, como naquela que eu já mostrei, o linfócito B, ele sempre reconhece um antígeno na sua forma nativa, na sua forma natural. Ele não trabalha com antígenos processados, né? Então, ele precisa ter essa coleção de moléculas capazes de identificar antígenos na sua membrana externa, porque ele é capaz de fazer fagocitose e ele é capaz, então, de reconhecer o antígeno na sua forma natural, trazer esse antígeno para uma via de processamento e extrair dele um peptídeo, um epítopo que seja interessante. Nesses casos aqui, o que a gente vê de peculiar não é exatamente no recurso que o linfócito B está usando, mas sim no tipo de antígeno que a gente está encontrando. Então, antígenos bacterianos como lipopolissacarídeo, que é uma molécula que aparece com muita frequência na parede celular bacteriana, principalmente de bactérias curáveis pelo Gram, assim como flagelinas bacterianas, que são moléculas repetitivas em muitos anexos, em muitos apêndices bacterianos, como fímbrias, flagelos, são moléculas que conseguem ser reconhecidas por esses mecanismos de linfócitos B. Bom, qual o resultado disso? A gente não tem uma ativação aqui convencional de linfócito B, como a gente tem quando acontece o envolvimento de citocinas. O envolvimento de citocinas leva o linfócito B a sofrer não só uma ativação, mas a uma progressão. Ele é ativado, ele faz expansão clonal, ele guarda células de memória efetoras, e essas células efetoras vão produzir uma classe determinada de anticorpo. Nesse caso aqui, nós temos um processo que não obedece àquele andamento clássico da resposta humoral. Nós temos de cara uma ativação policlonal de linfócitos. Como assim policlonal? Ora, o linfócito que está sendo ativado através da presença desses antígenos não necessariamente expressa essa especificidade antigênica. Né? Se eu estiver capturando antígenos através do receptor Toll-like, através do CD21, eu estou reconhecendo antígenos que têm variedades, que têm variação, que não está exatamente ligado no BCR por conta da especificidade antigênica do BCR. Então, eu tenho uma ativação maciça de linfócitos e não uma ativação exclusiva daquele com aquela especificidade antigênica. Um outro detalhe importante é que não existe progressão, não existe aqui expansão clonal e muito menos a reserva de células de memória. A gente tem aqui um processo que obedece os critérios mais básicos da imunidade inata. Todos os linfócitos são ativados no mesmo momento para trabalhar contra um antígeno que eu não reconheço ele pela sua especificidade antigênica, mas sim por características de patógeno, né? Características moleculares associadas aos patógenos. E nós não temos células de memória sendo guardadas aqui, porque se não há expansão clonal, não há célula de memória. O que a gente tem é uma ativação maciça dos linfócitos que já estão prontos e maduros na corrente sanguínea ou nos órgãos linfóides, e todos eles então vão começar a produzir uma única classe de anticorpo, que é a classe IgM, ok? Então, é muito interessante essa ativação, inclusive porque ela vai acontecer especialmente ou mais intensamente em ambientes de mucosa, né? Em ambientes de mucosa. Então, a gente tem uma coleção muito grande, por exemplo, de bactérias intestinais, e nós não precisamos reconhecer nominalmente todas essas bactérias. Nós conseguimos identificar PAMPs, produzir IgM contra esses PAMPs e limitar essas bactérias na luz intestinal por conta dessa produção de IgM.
Aliás, essa produção de IgM, ela pode ficar bem exemplificada com relação quando a gente estuda a tipagem sanguínea. Eu vou deixar até uma recomendação aí de leitura para vocês. Na tipagem sanguínea do sistema ABO, nós produzimos exclusivamente IgM e nós sabemos que alguns antígenos alimentares, principalmente derivados de vegetais, são os primeiros estímulos para a gente produzir os anticorpos anti-A ou os anticorpos anti-B, conforme o nosso grupo sanguíneo. Por quê? Porque eles estão sendo produzidos exatamente por esse mecanismo independente de célula T, ok? Bom, agora lembrando um pouquinho também do que nós já estudamos sobre linfonodos, né, e baço, pensando agora na ativação dependente de célula T, nós conseguimos compreender que esses ambientes de órgãos linfóides secundários são ambientes muito propícios para os linfócitos B, porque nós encontramos no córtex desses órgãos folículos germinativos, ou seja, uma coleção de linfócitos B com espaço adequado e estímulo adequado para a mitose. Então, a linfa traz os antígenos para dentro desses órgãos, ou o sangue, né, trazendo ali para dentro do baço. Esses linfócitos B conseguem interagir com esses antígenos na sua forma nativa e também interagir com linfócitos T helper, que por sua vez interagem com células dendríticas que já estão no paracórtex desses órgãos. Nós temos aqui tudo que nós precisamos para fazer uma ativação dependente de célula T. A gente tem a célula dendrítica ativando o T helper e a gente tem os antígenos na sua forma nativa, podendo aí ser capturados e reconhecidos pelos linfócitos B de acordo com a sua especificidade antigênica. Então, se torna um ambiente extremamente propício para expansão clonal de linfócitos B, geração de plasmócitos, que são os linfócitos B efetores, e produção de anticorpo, ok? Essa ilustração está mostrando um pouquinho de tudo isso que eu falei. Se vocês observarem aqui, a gente tem linfócitos B naive sendo trazidos, né, pelo sangue, pela linfa, para esses centros germinativos, ou seja, para esses folículos, onde eles podem então interagir com antígenos na sua forma natural e com linfócitos T, sofrendo aí um estímulo para expansão clonal e para começarem a produzir anticorpos. Agora, aqui nesse momento, a gente tem mais um evento muito interessante e muito importante. Nesses ambientes, a primeira classe de anticorpo que um linfócito B vai produzir é a classe IgM. E o anticorpo da classe IgM, ele é como se fosse um rascunho do anticorpo definitivo. Então, ele tem algumas imperfeições. Ele vai ser produzido dentro desses órgãos linfóides secundários e ele vai abastecer a linfa, vai abastecer o sangue e através desses líquidos corporais, a IgM pode chegar lá num sítio anatômico infeccionado e começar a se ligar nos antígenos invasores que estão lá. Isso vai gerar, no sítio anatômico infeccionado, a formação de imunocomplexo, ou seja, nós temos complexado anticorpo e antígeno, né? Estão ligados entre si. E a própria linfa vai drenar esse imunocomplexo e vai trazer esse imunocomplexo de novo para dentro dos órgãos linfóides secundários. Isso significa que o linfócito B que está aqui trabalhando na produção de IgM consegue ter um feedback daquilo que está acontecendo lá no sítio anatômico infeccionado. Ele consegue saber se o imunocomplexo está sendo formado e se esse imunocomplexo está contribuindo para o clearance de antígenos. Agora, a partir do momento que esse imunocomplexo começa a retornar para dentro do linfonodo, isso mostra para o linfócito B, então, um pouquinho do resultado do seu trabalho e leva esse linfócito B a progredir, ou seja, a dar mais um passo na especialidade do seu trabalho. Então, o linfócito B, que estava produzindo IgM e agora tem uma noção de um feedback daquilo que estava no tecido, ele deixa gradativamente de produzir IgM para começar a produzir IgG.
Essa IgG que ele vai produzir é um anticorpo já melhorado, é um anticorpo que já está mais pensado, ele já está mais aperfeiçoado e esse aperfeiçoamento acontece por um mecanismo chamado de hipermutação somática. A hipermutação somática ela pode ser comparado ao rearranjo gênico, mas o rearranjo gênico é uma coisa grosseira e a hipermutação é um refinamento, é um aperfeiçoamento nesses genes que vão codificar os anticorpos. Como esses processos acontecem de forma aleatória a nível de núcleo, o resultado dele precisa ser experimentado. Então, na hipermutação somática, eu posso aperfeiçoar o anticorpo que eu estou produzindo. Eu vou fazer alterações aleatórias e vou experimentar o resultado depois ligando o anticorpo com o antígeno. Se o resultado da hipermutação somática, que acontece em alguns linfócitos B, aumenta a afinidade do anticorpo com o antígeno, esse linfócito B ganha sinais de sobrevivência e começa a trabalhar cada vez mais. Se o resultado não for interessante, né, porque diminuiu a afinidade ou ele se tornou autorreativo, então o linfócito B vai perder sinais de sobrevivência e vai ser induzido à apoptose. É interessante também aqui que isso reflete na clínica, e aí eu vou dar mais uma sugestão de leitura para vocês. Vocês podem ler sobre a afinidade do anticorpo com o seu antígeno e o exame laboratorial que mede essa afinidade, que é chamado de avidez. E isso se aplica muito na investigação da toxoplasmose durante a gestação. Então, quem quiser aí pode ler sobre avidez de IgG e o uso do teste da avidez para investigar ou para estadiar a toxoplasmose em gestantes, ok? Bom, essa figura resume então tudo que eu falei, né? Uma visão geral, desde a célula tronco hematopoética, gerando progenitores que sofrem rearranjo gênico para dar a origem a precursores, que uma vez que são sobreviventes do processo de seleção negativa vão cair na corrente sanguínea como células maduras, produzindo PCR na classe GD e IgM. E através então desses BCRs eles conseguem interagir com antígenos conforme a sua especificidade antigênica e ganhando aí um sinal extra de citocina do perfil TH2, eles vão sofrer expansão clonal, geração de células de memórias e efetoras. As células efetoras são chamadas então de plasmócitos ou células plasmáticas e que por sua vez vão começar a produzir anticorpo, produzindo primeiramente anticorpos da classe IgM e após o processo de permutação somática, então produzindo anticorpos da classe IgG, ok? Agora, com relação ao tipo de ativação, se ela é dependente de célula T ou independente de célula T, isso também gera para nós uma classificação, uma subclassificação de linfócitos B. Nós chamamos de linfócitos B do tipo 1, então linfócitos B1, aqueles que geram, aqueles que residem principalmente em mucosas e que geram especialmente anticorpos naturais, ou seja, somente da classe IgM, porque o processo de ativação é independente do timo. Já os linfócitos B2 são aqueles chamados convencionais, ou seja, que são ativados de forma dependente do timo e estão presentes especialmente em órgãos linfóides, exatamente naqueles folículos ou centros germinativos, ok? Bom, vamos falar um pouquinho agora de anticorpos.